sobre a tua vida, meu Deus. E a tua palavra também está escrita, meu Pai, que sem a santificação ninguém jamais verá Deus, meu Deus. Tem de misericórdia, nos ajuda nesta caminhada, nos ajuda nesta família. Glorioso, soberano e eterno Pai, confirma a bênção, confirma a vitória, o livramento da história de hoje. Oh glória, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Responde, ó Deus. Responde o nosso clamor. Responde a nossa humilde oração. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Responde, ó Pai. Responde o nosso clamor. Responde a nossa humilde oração. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Responde, ó Deus. Responda o nosso clamor. Responda a nossa humilde oração. Senhor Deus, o Senhor está forte, meu Pai. O Senhor já se faz presente neste momento. Perdoa nossos pecados mais uma vez, nosso olhar, nossos pensamentos, o nosso falar, nosso proceder. Nos ajuda nesta caminhada, nos ajuda nesta peleja, meu Deus. Me ajude também, meu Pai, dá força para nós orar durante as vigílias da madrugada. Dá força, meu Deus, dá força, meu Pai. Confirma a bênção, confirma a vitória, o livramento desta manhã de hoje, meu Deus. Senhor Pai, responde, ó Deus, responde, ó Pai, nosso clamor, visita nosso lar, nossa casa, nossa família, meu Pai, desperta, meu Pai, nossa família, meu Pai, para vir para teus pés, meu Deus. Tem de misericórdia, meu Pai, tem de misericórdia, tem de misericórdia, meu Deus, tem de misericórdia das nossas vidas, tem de misericórdia, meu Pai, nos ajuda nesta caminhada, nos ajuda nesta peleja, meu Deus. A caminhada é longa, o caminho é espinhoso, machuca os pés, meu Pai. Visita, meu Pai, neste momento. Eu te apresento essas fotografias, essa peça de roupa, esse currículo, essa carteira de trabalho. Meu Deus, meu Pai, vai visitando essa tomografia, meu Deus, esse raio-x da tua cela que ela colocou em cima da mesa, meu Pai. Ela fez, meu Pai, Senhor Deus, tomografia, radiografia, meu Deus. Tem de misericórdia, meu Deus. Tem de misericórdia, meu Pai. Essas crianças que estão dentro do seu ventre, meu Pai. E ela pede saúde para o seu filho. Use essa carteira de trabalho, use essa garrafa de água, esses medicamentos, essa peça de roupa, esse currículo, essa carteira de trabalho, meu Pai, Deus da força, do sonho de viver. Confirma a bênção, a vitória desta manhã de hoje, Jesus. Confirma a bênção, a vitória, meu Pai. Senhor Deus, tem de misericórdia, tem de misericórdia, misericórdia, meu Deus, tem de misericórdia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. É um prazer, uma satisfação. Está todos nós reunidos numa só fé, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão Marcelo, vai vir? Adiantando, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja da Santa Paz do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Igreja, vamos louvar o nome santo do Senhor.
Espírito Santo. É gostoso, igreja, estar na presença do Senhor primeiro, porque a alegria da salvação que nos impulsiona a levantar de manhã e buscar a sua face. A alegria da salvação é que nos impulsiona a orar, a buscar a presença do Senhor. Essa é a alegria que nós temos. O mundo está aí atribulado, mas aqueles que são servos do Senhor têm prazer em estar na sua presença. Tem prazer em glorificar, bendizer o seu santo nome, porque nós somos separados para isso, né? Para fazer a vontade do Senhor. E nessa reunião, o servo do Senhor já orou, ele já apresentou os pedidos de oração. Chegamos aqui, estava em oração, mas o Senhor, ele é tão bom, ele responde a oração do servo dele. Quando é de coração puro, contrito, do Senhor lá do alto responde as nossas orações. Quando nós já vem para a casa do Senhor, já vem ligado com Ele. A gente já sai da nossa casa ligado, né? Assim, com a presença santa do Espírito Santo, porque enfrentamos já as tribulações do ser de casa. A gente estava vendo um motorista e olha que a gente desce pela frente e dá sinal, e mesmo assim ele passou, né? Foi deixar nós ali. Quem estava no telefone, meu esposo falou, cuidado, você está no telefone, né, dirigindo com o motorista. Então, mas isso é poucas coisas. Mas é assim, a gente andar atento para não trazer atrito, nem criar atrito com as pessoas. Ter sabedoria, né, até não falar com essas pessoas que não conhecem Cristo. Mas essa manhã, eu quero apresentar aqui umas vidas que estão precisando mesmo de oração. Vamos fazer uma oração pela nossa família em Cristo. Porque a nossa família é carente de Deus. A nossa casa, a nossa família estão carente muito das orações dos servos e servos. Glorioso Deus, bendito, santo. E nessa manhã eu quero visitar minha casa, minha família, a família das suas servas. Todos que estão aqui, Jesus amado, que sei que eles têm uma família. O Senhor, com tuas mãos santas, poderosas, tuas mãos de misericórdia, alcança nessa manhã. Ó Jesus, visitando aqueles que estão precisando do teu socorro, da tua misericórdia, da tua presença. Meu Pai, aqueles que estão, Jesus amado, desespero. Meu Pai, porque não conhece a Ti, Pai querido. Mas não tem um exército de Deus na terra para clamar, para buscar pelos perdidos caídos, os afastados da tua presença. Ó Jesus, nessa manhã, visitando, dando graça, força, eu te apresento os doentes, os aflitos, os desesperados, todo leito de dor. Ó meu Deus, tu és clamado, Pai amado, tu tens poder para fazer uma grande obra, para alcançar eles com graça, com misericórdia, que eles não venham, Jesus amado, se sentir sozinhos, porque eles têm um Deus santo, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma. Vou entregar a nossa nação brasileira nas suas mãos. Vou entregar as autoridades nas suas mãos, meu Pai. Eu entrego todos os seus filhos nas suas mãos, a igreja na terra, o exército de Cristo nas suas mãos. Venha guardar a nossa casa, a nossa família, Senhor. Venha dar sabedoria, Senhor, para nós lidarmos situações. Meu Deus e meu Pai, abençoa o dirigente dessa igreja, abençoa os pastores, os presbíteros, abençoa Jesus amado, santos obreiros da tua casa, abençoa os colaboradores, todos que fazem a tua obra, e abençoa o teu servo que vai trazer a tua palavra nessa manhã, em nome do nosso Senhor Jesus. Amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém. Glória. Vamos ganhar tempo para meditar na palavra, meditar com raciocínio, não é? Meditar com raciocínio, para que tudo seja de acordo com a sua palavra. A minha esposa estava, pode sentar, irmãos. A minha esposa estava louvando ao Pai, a Jesus amoroso. Ele deve ser louvado. É um ensinamento nosso. Jesus deve ser louvado? Sim. Por quê? Por isso que é bom ensinamento, não é?
Eu conheço uma seita que elas preferem ouvir música mundana, profana, do que ouvir o hino da harpa. Conhece a seita? Não? Conheço uma seita, sabe o que é seita? Irmãos e irmãs? Quem sabe? Prega contrário à palavra. São pessoas que creem em Deus, já desviou das imagens de escultura, mas foge dos princípios da igreja primitiva. A igreja primitiva é o exemplo mundial, o referente doutrina, a doutrina cristã. Sabe como se chama o nome da igreja primitiva? Igreja firme, apostólica e santa. A palavra firme ou firmeza significa católico. Então, a verdadeira igreja, que foi em Jerusalém, ela chama-se Igreja Firme em Cristo. A palavra católico significa... Sabia não? Os irmãos compreenderam como é bom nós aprender a palavra? Porque é uma defesa da fé. Um católico praticante falou para mim que a primeira igreja que houve no mundo foi a igreja católica. E eu disse para ele, sim, a primeira igreja é a igreja católica, mas não é romana. É a igreja católica, apostólica e santa. Santa. A igreja de Cristo. É bom aprender ou não? Quando nós vemos as epístolas de João, algumas Bíblias, de Tiago, outros está escrito epístola universal. O apóstolo e tal. Porque a palavra significa a igreja, doutrina mundial, um só padrão. Quando aparece uma doutrina distorcida, no caso, estou citando essa seita que é preciso conhecer, é a chamada de testemunha de Jeová. Hoje ele já possui 6 nomes, vai mudando. E incluindo essa doutrina, eles negam que Jesus não é Deus. E por ele não ser Deus, segundo o pensamento deles, também não deve ser adorado. Porque a Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Deus. E por que adoramos Jesus? Que é Deus. Aí está a verdadeira doutrina da nossa mente. Por que devemos adorar Jesus? Que é Deus. Glória. Por que Ele é Deus? Porque o anjo não é onipresente. Nem o arcanjo está em vários lugares ao mesmo tempo. Agora, o único que está em todos os lugares ao mesmo tempo, quem é? Cristo. Por quê? Porque é Deus. Porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente, infinito. Está compreendendo? Não tem fim, é onisciente, iniciou. Então, Cristo, a doutrina cristã, ela precisa ser bem compreendida. Aí o que estamos comentando, que a doutrina pessoal é uma doutrina clandestina. Sabe o que é clandestino? Fora os princípios da igreja. Qual a igreja? A igreja primitiva. A igreja em Jerusalém, que hoje está destruída, lá o templo. E por isso que é bom nós aprender bem a viver com Cristo, mas saber quem é o Cristo verdadeiro. Vamos até ler aqui no capítulo 5 do Evangelho de João, verso 20, Epístola de João. A Epístola de João. A minha esposa já fez a oração. Vamos continuando. A palavra de ensinamento
está aqui? Ou não? Está no céu? Está em outros lugares da terra? É o único que pode estar em todo, ao mesmo tempo, em todos os lugares, é Jesus. Você já viu as pessoas dizerem que Jesus chega? Ele não chega. Ele é. Por isso que Jesus chegou, ele vai chegar, ele não chega. Compreenderam? A grande parte das pessoas usa essa expressão. Jesus chega, ele chegava quando era homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Então aí ele chegou no túmulo de Lázaro, chegou nas casas, na casa de Pedro, de Maria e tantos outros lugares de Cafarnaum. Ele chegava como ser humano, mas como Deus, ele nunca chegou em lugar nenhum. Por quê? Por quê, irmão? Porque ele é Deus. E Deus não desloca. Ele é presente. Salmo 46, 47, diz que o Senhor é o quê? Socorro e fortaleza, bem presente na hora da angústia. Ele é Cristo. É a nossa felicidade de salvação e segurança. Aqui na Epístola de João, no capítulo 5, diz aqui a palavra de Deus. No versículo 20, diz aqui a palavra do Senhor, nosso Deus. Encontraram? Epístola de João. Diz aqui a palavra de Deus. Sabemos também que já veio, diz aqui a palavra de Deus, já veio o Filho de Deus e nos deu a entendimento para conhecimento aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro. Este é o seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. D maiúsculo, melhor dizer. Esse é a Epístola de João, capítulo 5, versículo 20, versículo chave. Então, quando nós estamos realizando a palavra e damos graças, é a transmissão, irmãos, da palavra com segurança. Compreenderam? Epístola de João, capítulo 5, versículo 20, é o versículo chave. Que Jesus Cristo é. Falar pode porque se a gente inventa tanto rodeio para até chegar a Deus que acaba não chegando como se deve. Então é preciso que tenhamos estas informações. Olha o que João está referindo aqui, olha. E nos deu entendimento, diz aqui a palavra de Deus, não é isso? E conhecemos, isso aqui é a palavra de Deus. Aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro. Este é em seu Filho, Jesus Cristo, ponto e vírgula. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está compreendendo? Porque a doutrina cristocêntrica é a doutrina verdadeira que se ensina aos crentes. Porque eles arrumam muito a Pentecostes, assim, objetos para ajudar Jesus, para ajudar a receber uma bênção. Assim por diante, mas a palavra nos diz que esta fé em Jesus é única. Não é uma fé parcial, mas é uma fé verdadeira. Verdadeira fé. Cristo. Então a doutrina de Cristo é esta. Não sei se vocês estão compreendendo. Estão ou não? Como se chama a igreja de Cristo? Aqui na terra.
cristã, apostólica e santa. É santa. E a igreja de Cristo nos céus, como se chama? Diz para nós, irmã Penha. Porque nós estamos, a doutrina, irmão, o ensinamento é para que nós sabemos bem aonde estamos, como estamos realizando, porque é tanta divisões de igreja contra igreja, mas é totalmente antibíblico. Vocês se lembram que nós tivemos o comentário 12 de Hebreus, 12, 21, 22. Então, até o 23. Então, a divisão que eu não me dou com crente de outro ministério é uma doutrina falsa. É totalmente falsa, porque a igreja de Cristo ela é ligada, o povo ligado em um só corpo, que é Cristo. Cristo Jesus, o Senhor da glória. Então, a vida espiritual, ela se torna desequilibrada quando se refere a uma doutrina limitada. Tem os limites de crer, tem os limites de agir. E não se dá bem. Nós sabemos que a época que estamos vivendo é uma época rica em servir a Deus, é uma época super rica. A riqueza de Deus está presente para nós. Ou não está? Pode ler, irmão. Hebreus capítulo 12, versículo 22, 23. A Epístola aos Hebreus. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Minha conferência hoje. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, na visão da salvação, nós já estamos na igreja dos primogênitos. E aqui na terra, fundamentada na igreja dos apóstolos, que está ligada na igreja dos primogênitos. A igreja universal, a Assembleia dos Primogênitos, escrita nos céus e há muitos milhares de anjos. É uma união segura da terra até o céu. Lá no céu, aqui na terra, está Cristo, ao mesmo tempo. E o escritor aos Hebreus instruindo as pessoas sobre o encontro de Israel com Deus lá no Monte Sinai, que não puderam suportar a voz que falava, porque o ser humano não se liga ao sobrenatural, o homem comum. Mas a aceitação de Cristo já nos leva a nenhuma posição espiritual. Já estamos escritos no livro dos primogênitos, escrito no céu da igreja. Está compreendendo? Eterna de Cristo Jesus, Senhor da glória. E a Nova Jerusalém, ela tem um nome aqui no capítulo 48 de Ezequiel. Eu vou dar uma olhada. 48, e eu vou dar uma olhada aqui para nós analisar bem o último versículo de Ezequiel. Porque o ensinamento, irmãos, é ligado à Bíblia no Antigo Testamento, o ministério dos profetas, o Novo Testamento, a sequência, realização em Cristo, Jesus, o Senhor da glória. Ezequiel capítulo 48, parece que é 38, 40. E vou olhar aqui no livro de Ezequiel. Ezequiel. Vou ver até 35, não tem 40 não. 48. Mais
18.000 medidas em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Essa é a igreja dos primogênitos, e o nome da Nova Jerusalém, ligado ao mesmo poder universal, será chamado a Jeová Shammai. No hebraico significa, o nome da cidade será a Jeová Shammai, que significa o Senhor estar ali, ou o Senhor é a nossa estadia. As irmãs estão compreendendo? As irmãs encontraram? Encontraram? A irmã quer confirmar a leitura? A irmã mesmo dá para confirmar? Ou uma das duas? Alguém? Mas já compreenderam, não é? Aonde nós estamos muito bem estabilizados com o ensinamento da palavra de Deus. O nome da cidade é doutrina com base nos princípios fundamentais. A doutrina ela não cria uma imaginação do meio para assim por diante, a sequência. Ela tem um fundamento lá atrás. E o cristão precisa que esteja sempre bem atentos. Doutrina sã, uma sã doutrina. É aquela doutrina que a pessoa conhece Cristo nela e Cristo em outras pessoas. Para formar um comentário padrão relacionado a Cristo Jesus. Tem alguma dúvida? As irmãs? Não. Porque quando se trata de doutrina, mostra que nós devemos estar bem fundamentado, não em parte, mas fundamentado, como eu já disse, nos princípios da palavra, porque quando há uma crença parcial, duvidosa, o pecado não sai. O pecado só sai quando cremos na palavra dirigida pela unção de Deus, do Espírito Santo. Aí você perde o medo de Deus, sim ou não? Devemos ter medo de Deus? Não, temor. E em lugar de medo entra o quê? Respeito. Por isso que muitas pessoas pecam e desviam. Desvia mesmo às vezes. Porque ela acha que ela é tão perfeita que não comete nenhuma falha. E quando ela acha que cometeu uma falha, ao invés de ela chegar perante Deus com respeito, pedindo perdão, ela vai se desviar. Quando se afasta, ainda volta, mas quando desvia, não volta nunca mais. O desviado, a palavra desviado é para definir o afastado. A gente fala muito, quem é desviado? Fulano desviou. Mas a palavra correta não é desviar, é afastar às vezes. Tem que ter o processo do arrependimento, o reconhecimento de Deus e a recobrança da vida para prosseguir na sequência. Mas o desviado pode estar dentro da igreja, ouvindo a palavra e está desviado. Porque Judas era um desviado. Mas não voltou. Ele não se arrependeu. O desviado, como ela está dizendo, pode ter até dom. Possui dons, às vezes até pregar. Só que é em parte. O que é em parte será totalmente cancelado. Ou seja, os dons. Por isso que é necessário que a igreja seja doutrinada na palavra de Deus. Porque eu vou fazer uma pergunta à igreja, se as irmãs puderem responder, se não. Deus usa pessoas rebeldes? Deus dá dom a rebeldes?
E às vezes o rebelde se passa por justo e quem não tem conhecimento vai ao engano dele. Engano, rebelde. Quando uma pessoa se declara rebelde? Hã? E aí uma das maneiras de não obedecer é orgulho. Glória própria. Eu faço. Eu jejuma, mas não fica tocando trombeta, mostrando o que ele está fazendo para ele. Eu faço, eu jejumo, eu vou no culto, eu vou no monte, eu oro, eu sou dizimista. Glória para ele mesmo. Tudo que ele faz que começa a exaltar ele mesmo não é rebelde. Tem dom. Eu já ouvi pessoas dizer, uns porque não sabem o fundamento, outros porque gostam de se aparecer mesmo. Senhor, eu sou dizimista. Senhor, eu oro em tal lugar. Senhor, eu oro de madrugada. Mas tudo isso que ele está fazendo é para a glória de quem? Ele mesmo. Ele mesmo. Então, e tem dons, não tem? Mas as suas ações, suas atitudes não condiz com o que a Bíblia Sagrada é. Tudo que fizermos, temos que fazer para a glória de Deus. Já leram isso? Até para se alimentar, a econômica do alimento, não se deve jogar alimento fora, é um grande pecado. Por isso que às vezes a gente vê na igreja uns tipos de divisão, de revelação, que você vê que é totalmente o contrário. Deus está contigo, Deus está. Mas pessoas que não têm disciplina, joga alimento fora, alimentos, faz além-oso, coloca além do que pode se alimentar, joga resto de comida no lixo, e não são poucos que fazem isso, e é um grande pecado. Sabe? Aqui no livro de capítulo 16, lá no Levítico, em Êxodo 16, Israel estava colhendo o maná. Mas Deus falou, colha o maná e não jogue nada fora. Nada. E sabe disse Deus, se você escolher pouco maná, eu vou aumentar. Se você escolher muito maná, eu vou diminuir. Vou deixar somente a medida que vocês poderão comer. Aí alguns temaram e deixaram para outro dia, vamos se bicharam. É pecado grave. Então, se for fazer uma avaliação sobre doutrina, isso é doutrina. A doutrina da economia, da fartura e não do desperdício. A mostra na multiplicação dos pães. Ela em 6 de João. Não desperdiçou nada. Quando terminou para aquela multidão, tinha homens, mulheres, crianças, certamente dava mais de 20 mil, 30 mil pessoas. Aí o que é que o Senhor disse? Aproveitai, recolhei, para que nada, sabe o que é nada? Nada vezes nada é o quê? Nada sobra. Se perca. Era 12 apóstolos, sobrou-se 12 cestos para cada apóstolo. Esse pecado, ele afeta muito a vida das pessoas, quase não se ensina sobre isso. Pecado de... Isso às vezes não dá para o próximo. E às vezes não ajuda o próximo. Não, mas a questão, o que ajuda, o que não ajuda é que não pode jogar comida fora. Se a pessoa vai se alimentar, põe uma vez. Precisou, põe a outra. Se for possível, até 3. Mas não jogue fora, que a pessoa vive em pecado e ela não conhece quem é a essência de Deus. Eu só citei esse 16, se os irmãos quiserem ler depois.
pode avaliar sobre o controle do maná. O controle do maná era 2 litros para cada pessoa e não sobrava nada. Nem o tempo também nosso não pode ser desperdiçado, pode? Tem que estar integrado na palavra de Deus. E precisamos aprender. É para isso, irmãos, que é a escola. Os apóstolos ensinavam a igreja primitiva, sabe quantas vezes por semana? Quantos dias? Todos. Você vê que como a palavra está, às vezes faltando no sentido que precisa. Olha aqui, olha, no livro de Atos 2. Vamos abrir a Bíblia lá? 2:42, livro de Atos dos Apóstolos. Ah, coisa boa é a palavra. Não sei se todos gostam do ensinamento, mas precisa, porque o ensinamento ele é a inspiração da igreja, está no ensinamento. É isso. Atos dos Apóstolos. Encontraram? Capítulo 2, versículo 42. Mas já vamos diretamente aqui. Depois que foram batizados, depois que eles foram batizados, ou antes do batismo, porque o batismo era assim, aceitou Jesus hoje mesmo já era batizado, aí já entrava no ensinamento. Geralmente o batismo era no mesmo instante da aceitação da palavra. Que pode fazer hoje, se fazer hoje, não se deixa fazer amanhã. Olha o versículo 42, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseverar, só que perseverar é continuar assim sem parar. Continuar, usar a palavra continuamente, dizer que é a palavra de Deus. Verso 43, em toda a alma havia temor, isso é respeito, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos, diz aqui a palavra. E todos que criam estavam, diz aqui a palavra de Deus, estavam o quê? Juntos. Estavam juntos e tinha tudo em comum. Era uma união sem malícia. Era a isenção da malícia. Porque a malícia, ela traz impedimento na vida das pessoas. Geralmente, quando há malícia, é porque há muitas regras. Quanto mais as regras vão aumentando na igreja, mais a malícia vai crescendo e o pecado vai contaminando. Porque quando a pessoa está intimada a guardar muitas regras, ela se ocupa mais com a vida do outro, se ele está guardando aquelas regras. E ela esquece da sua própria vida. Então, quanto mais mandamentos fora da Bíblia, porque tem coisas que tem regras que já não é doutrina, é regras e mandamentos fora da palavra. E aquilo que é fora da palavra gera uma doutrina clandestina e cada um vai cuidar da vida do outro, em vez de cuidar da sua própria vida. Isso tem estou referido, tem respaldo bíblico. E em toda a alma havia alegria, grande temor. Quando identifica alegria e temor, é que as pessoas estão visando algo igual ao outro. O Espírito de Deus padroniza a pessoa. E a pessoa continua naquele fundamento da palavra de Deus. Tantas invenções
condição da igreja primitiva. Em toda a alma havia o quê? Temor. E qual é? E quando se diz a palavra temor, o que significa temer a Deus? Respeitar. Respeitá-lo como Senhor que nos ajuda em tudo, quando estamos precisando de acordo com a sua vontade. Aí vemos nosso ensinamento hoje é sobre doutrina fundamental e oposição às heresias. Cristo Jesus, os anjos adoram Jesus ou não? Sim. Os anjos. É uma doutrina, irmãos, que precisamos. Porque às vezes existem tantas formas de que a pessoa usa, que não parece assim, mas adoração. E deixa Jesus como um paralelo. Aqui no capítulo 1 da Epístola aos Hebreus, vamos ver o que diz a palavra, ainda faltam uns minutinhos, para nós analisar bem a palavra de Deus. Encontraram? Hebreus. Hebreus quanto? Capítulo 1, versículos 4 ao 6. Se a irmã quiser ler, pode ler para nós, vai ler, quem quiser ler. Encontraram? A Epístola aos Hebreus. É 1:4. Capítulo 1, versículos 4 ao 6. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque o qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, hoje te gerei. E outra. Outra vez eu lhe serei pai. por pai, e ele me será por filho. Quem é? A pessoa está aqui? Cristo 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Isso. Todos os anjos de Deus O adorem. o adoram. Vocês já ouviram pessoas colocar um anjo diante no lugar de Cristo? Eu já vi muitas vezes, já ouvi. Gabriel está descendo com o rolo na mão. Começou a desenrolar, é mistério, irmão, isso é corinho espírito. E os crentes vão no embalo. Então é aí o grande perigo da doutrina. Gabriel não é onipresente, Gabriel não vem quando alguém louva, cita o nome dele. Gabriel, já ouviram esse corinho? Não? Nunca ouviram, não? Gabriel está descendo com o rolo na mão, começou a desenrolar, é mistério, irmão. Esse corinho canta muito em vigílias, principalmente. O mistério é de fogo, o mistério de poder. Quem entrar nesse mistério, ele vai. Já vi. Já ouviu? É uma doutrina espírita que a igreja, não é a igreja que criou, é muitos membros da igreja que criam essa doutrina do espiritismo. Vê agora quanto a gravidade que traz no conceito de cada ano estão ordenados a orar uns pelos outros. Depois a vida começa a se tornar totalmente enrolada devido às ações ocultistas que pregam. Porque Gabriel, ele não chega. Ele não é onipresente, ele não aceita a ordenação humana. A irmã Maria já ouviu, não é esse corinho? Já ouvi cantando, mas E o pior, dentro da igreja, e a igreja aceitando. É um corinho que eles cantam no candomblé, quem conhece de seitas e heresias, lá na Umbanda e na Equibanda, melhor dizer, eles cantam esse corinho para receber o espiritismo, dos espíritos maus. É o falso Gabriel e o falso Miguel. Agora, dentro na doutrina dos crentes também, se não tiver ensinamento, entra está vendo o perigo de
pessoa até de alto nome, assim, pregando espiritismo. Espírito de Maria Padilha sai dele. Então Maria voltou, reencarnou, o espírito serve, o espírito. Então os espíritos estão certos. Espírito de Zé Mulambo, Zé o aproximado de José. José Pilintra, como eles dizem. Então o José morreu, reencarnou e o espiritismo está certo. E o crente prega o mesmo espiritismo. Aonde que está a vida espiritual? Parece emocionalmente bem, mas no sentido da prática está no zero. E as pessoas aceitam. Primeiro que Jesus não falava nome de demônio, ele só expulsava. Demônio, a palavra demônio significa opositor. Diabo é tentador de Deus, Satanás é tentador de Deus, do ser humano. E opositor ou acusador. Não tem nome familiar em demônios. E as pessoas falam muito isso. Maria Mulambo, tanta coisa. Pomba gira, isso é um nome tão sujo, mas tão sujo, se as pessoas soubessem não falar uma vez. É desrespeito, porque quando a palavra ela é executada parcialmente, a pessoa é chamada e não escolhida. Combate contra a heresia, contra as oposições que vêm, tirando a pessoa do vínculo da fundamento da verdade. Vocês compreenderam? Ou não? Precisa aprender ou deixa assim mesmo? A Bíblia diz que Daniel não tinha nenhum vício. Vício de bater palmas quando fala nos demônios, quando cita demônio, não quis, está compreendendo? E uma série de vícios que vem causando esfriamento, não na fé, mas no amor e a sustentação da segurança da fé. As irmãs compreenderam? Ou não compreenderam? Porque nós temos, já vamos encerrando, nós temos emoções, não temos? Temos sentimento, pensamento. Agora, para dominar todas essas partes, vem o Espírito de Deus trazendo o raciocínio da coisa certa. Entendeu? Por isso que não pode trocar Jesus com o anjo. Os anjos adoram Jesus. Eu já ouvi pessoas dizer, olha, o anjo veio trazer a bênção. E a pessoa fala sempre com as irmãs, não sei porquê, né? Mas sempre fala. Parece que é uma implicância contra as irmãs. E a irmã estava dormindo, não estava bem coberta, o anjo veio com a bênção e voltou com a bênção. Já ouviu falar isso? Eu já, muitas vezes. Isso é uma profanação, porque onde não tem senso de sangue, conhecimento de sangue. Ele não tem mente de sangue para discriminar pessoas assim. E tudo isso a pessoa creu, já vi casamento ser desfeito por isso. A mulher se preparou tanto para dormir com uma roupa tão exagerada, que o marido acabou deixando. Não são coisas terríveis. Vamos agradecer a Deus. Vamos fazer a fé. Na outra quinta, querendo Deus, estaremos aqui falando da palavra. As irmãs compreenderam? Amém. Por que Jesus é Deus? É bom que aprendamos, porque Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Por que Jesus é Deus? Porque Ele é herdeiro do Pai de todas as coisas. Ele só tem um filho por afiliação.